Olá, irei falar sobre o endereçamento de IPv4. Endereçamento IP. O IP é um número que identifica uma máquina ou que dá para identificar em uma rede. É a forma de identificar ela em uma rede. O conceito. Endereçamento IP é uma identificação de um dispositivo em uma rede local ou pública. O IPv4 é um protocolo de internet versão 4, ou seja, os endereços de IP são compostos por 4 blocos de 8 bits, chamados de octetos. Somando todos eles, dá um total de 32 bits. Aqui vamos ver. O IP é um número binário de 32 bits ao todo. Aqui temos um octeto, onde tem 8 números, cada um com 1 bit. Está em número binário. Transformando em número decimal, ele vai dar o 192. Assim, da mesma forma nos outros 3 octetos. É expresso em 4 blocos de 8 bits, convertidos em decimal, chamados octetos. O valor máximo possível para cada um dos 4 números ou octetos em endereçamento IP é de 225, ou seja, no primeiro octeto pode ser até 225, no segundo octeto também, no terceiro ou no quarto. Aqui vem a classificação de endereço de IPv4. Temos a classe A, a classe B, a classe C de endereço. A classe A é a máscara de subrede, que é classificada. Onde está o N, ele diz que está preenchido com o número 255. Aqui no H é o 0, ou seja, 255, 0, 0, 0. Na classe B fica 255, 255, 0 e 0. Na classe C, 255, 255, 255 e 0. Essa é a mais usada padrão nas redes internas que a gente usa, a rede de casa e tudo mais. Aqui é o endereço reservado das redes internas. Esse IP 10.0.0.0 é classificado na rede A, onde a máscara de subrede é definida. Esse segundo 172.16.0.0 ele é identificado como classe B. O mais padrões que a gente usa, 192.168.0.0, é identificado como classe C. Conceito de rede e subrede. Todos os hosts de uma rede devem ter o mesmo endereço de rede. Subredes são subconjuntos de uma rede maior. 192.168.0.0, esse primeiro zero significa o número da rede. O segundo zero significa o número do host, ou seja, o número da máquina. Esse 192.168.1.0 significa que ele está na rede 1. Composição de endereçamento IP. O IP são compostos por dois identificadores, que é o ID de host e o ID de rede, como eu já falei. O ID de host é o número 1, o ID de rede é o número 0. O ID de host você pode usar qualquer do número 1 até o 255, contando que esteja com a mesma rede. Dois hosts não podem ter o mesmo ID de host em uma mesma rede, ou seja, vai dar interferência. É como se fosse um CPF da pessoa, não tem dois iguais. Cada rede de IP deve ter um único ID de rede, que seja comum a todos os hosts. A máscara de subrede serve para delimitar as partes do IP que significam rede e host. Bem, os bits 1 de máscara define os bits do IP. Aqui está o número decimal, que é na máscara de subrede, que é do get padrão. Aqui é a máscara de subrede e aqui é a máscara, o ID da rede, o ID da máquina. Notação simplificada. Usa-se o endereço de rede e a quantidade de 1 da máscara. Ou seja, aqui está todo preenchido e isso significa que está na classe C. Somando todos esses 1 vai dar 24, ou seja, ele está na classe C. O IP 192.168.0.0 está na classe C. Para simplificar, você coloca o barra 24. Se fosse da classe B, ia colocar barra 16. Se for na classe A, ia colocar barra 8. Isso é a simplificação da máscara. Distribuição de endereços. Em uma rede, o primeiro endereço simboliza a rede. O último simboliza o endereço do broadcast de uma rede.
como aqui no exemplo. O 1 significa que ele não pode ser usado em uma rede local, porque ele já está reservado para a rede. Ou seja, o computador não identifica. Assim como o 255. Desculpa, era o 0 aqui que não identifica. E o 255 também não identifica porque já é reservado pelo broadcast. Tamanho de uma rede. O tamanho de uma rede, ele sustenta até 256 IP, sendo que o 0 já é reservado pela rede e os 255 é reservado pelo broadcast. Ou seja, do 1 até o 254 você pode colocar na massa, no IP da máquina. Bem, é isso. Bem, explicando melhor isso daqui, a classes A, classe B e classe C. Vou mostrar aqui no bloco de notas que fica bem melhor. A classe A, classe B. Bem, a classe A no IP, ele começa do 0 até o IP de 126. 126. Certo? A classe B começa do 128 até o 191. E a classe C do 192 até o 223. A classe D e E, ele é do 224 até o 255, mas não irei falar no momento. Bem, como você vê aqui, do 0 a 120, aqui a gente usa mais é o 192.168, certo? O 192 está situado na classe C, ou seja, ele vai pegar os três octetos. A classe A, se você colocar o número entre 0 e 126, ele vai identificar a máscara de subrede 255.0.0.0. Assim vendo aqui no PACT 3. Olha aqui, ó, já está o exemplo. Se você colocar 10.0.0.1, 10.0.0.1, ele automaticamente identifica a classe A, que é preenchida apenas pelo primeiro octeto. Se você colocar um número entre 128 e 191, por exemplo, 129.0.0.1, ele vai identificar a segunda classe, que é a classe B, que tem o preenchimento dos dois octetos. E a classe C, que é a partir do 192 até o 223, que é o mais que a gente usa. 0.0.1. É a terceira. O IP de 127, que tem da classe A para a classe B, da classe A é do 0 a 126, e a classe B é do 128, ele pula o 127. O 127 ele é reservado para testes, tá bom? E é isso aí.